do Senhor, honra recebê-lo aqui. Vamos estender as mãos sobre a vida dela. Pai, nós cremos que o dono da igreja, aquele que tem toda a condução na palma das mãos é o Senhor. Pai, nós marcamos esse culto especial, mas entendemos que quem o Senhor queria que estivesse trazendo uma mensagem dos céus era a tua serva, e eu posso ver e entender isso, ó Pai. E nós aqui nessa noite, nós pedimos, Senhor, usa a missionária Eleia, segundo os oráculos do céu, Senhor, segundo a presciência do Espírito, fala conosco nessa noite, no espírito de ousadia, de intrepidez. Espírito Santo, tenha toda a liberdade para ministrar aos nossos corações através da vida da tua serva. Nós te pedimos que agora sobre este local santo se estabeleça a nuvem da glória, que haja anjos, meu Pai, em cada canto deste santuário, nas ruas, Senhor, Pai, nos quarteirões em volta desse templo, e que neste lugar, desde o bebê de colo até o ancião, todos se aquietem para ouvirmos a santa e poderosa voz do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estou bastante feliz de poder estar aqui, né? Falei para o pastor, uma perca grande para a igreja, que com certeza a outra era bem melhor. Mas aprove Deus, né? De nos trazer e estar aqui hoje. Hoje é Santa Ceia na igreja que a gente dirige. E o meu esposo não libera de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí eu falei com o pastor, falei assim, nossa, pastor, acho que desta vez vai dar ruim, hein? Mas aí eu conversei com o maridão e ele acabou me liberando, né? E estamos aqui para a glória do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham passado bem da última vez que eu os vi, ou que nós estevamos aqui, e que o nome do Senhor tenha sido glorificado na vida de vocês também, para a glória do Senhor. Queridos, por favor, abre a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Eu perguntei para o nosso pastor se tinha algum tema. Ele disse que o tema seria livre, né? E o Senhor colocou fortemente no meu coração para estar ministrando dentro de Juízes, capítulo 6. Eu vou estar lendo o verso 11, 12 e 13, para a glória do Senhor, que vai dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisreíta Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Alguém pode dar um glória por essa palavra? Amados, é bem fato dizer para vocês que vamos começar a vivenciar um momento dentro desse texto em que esse povo, Deus já tinha feito algo tão lindo na história deles. A Bíblia vai dizer que este povo, eles já estavam vivendo um momento ímpar de todo o conteúdo, ou o contexto, melhor dizendo, da sua história. Bem sei que quando Deus fizera a promessa para que eles saíssem de dentro do Egito, bem sei, você também sabe, que dessa leva só se sobraram 2. O resto, o Senhor foi permitindo que fosse morrendo ao decorrer dos 40 anos. Mas a Bíblia vai dizer que a promessa ainda estava de pé. A Bíblia diz que agora este povo, ao alcançar a terra prometida, a terra que mana leite e que mana mel, a Bíblia diz que o Senhor falara com eles, que os tiraria dali com mãos fortes,
e com mãos fortes, o Senhor iria pelejar pela história deste povo. Quando nós começamos a entrar dentro do livro de Juízes, nós como ser humano, nós começamos a indagar algo no nosso coração. Se você voltar para o livro de Êxodo, você vai entender que a promessa estava de pé. Se você decorrer dentro do livro de Êxodo, exatamente no seu capítulo 3, quando o Senhor aparece ali para Moisés, ele diz assim para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Quando você chegar diante do faraó, você só entenda que quem te enviou foi o eu sou. Nós começamos a andar dentro dessa passagem e vamos observando que estamos adorando um Deus que é e não um Deus que foi. Em toda a circunstância que vai se passando, nós vamos observando que ainda é o mesmo Deus, que Ele não mudou. Você vai ver que Ele vai pontuando os caminhos aonde esse povo vai passando. Jesus começa a pontuar os caminhos por onde esse povo está passando diante de um mar. Quando o Senhor, naquele momento, Ele está dizendo que Ele quer ser glorificado, Ele está dizendo: eu vou abrir o mar, vocês vão passar, eu vou pontuar e eu serei exaltado. Deus vai pontuando o caminho por onde eles estão passando. Quando ele chega diante daquelas águas amargas, e que o Senhor diz para Moisés jogar um pedaço de madeira e a água se torna doce, o Senhor está dizendo: eu sou o mesmo Deus que falou com vocês lá dentro do Egito, é o mesmo Deus que está pelejando aqui no meio do deserto. Quando Deus começou a atender um pedido de um povo que dizia que estava com muita vontade de comer carne, e a Bíblia diz que soprou no meio do mar um vento e trouxe cordernizes a ponto de ficar quase 2 metros de altura do chão, na porta daqueles crentes. O Senhor estava pontuando e o Senhor estava dizendo: eu sou o mesmo. Quando o Senhor falou para eles que a coluna de fogo e a nuvem de glória estaria com eles em todo o tempo, Ele estava pontuando e Ele estava dizendo: eu sou mesmo. Vai chegar um momento em que o Senhor vai olhar para Moisés e vai dizer assim: Moisés, esse povo é de duro servir. Esse povo, eles aprontam demais, eles fazem estátua de ouro, enquanto está lá em cima. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um anjo forte, e esse anjo vai caminhar com vocês aí para frente, e eu vou me retirar. Aí Moisés olha e fala: oh, não, o Senhor pontuou até agora, o Senhor foi o mesmo até agora, por que agora vai mandar anjo? E a Bíblia diz que o Senhor continua com o povo. A Bíblia diz que quando ele chega diante daquelas muralhas, a muralha, irmãos, eu sei que você sabe, mas eu só preciso que você entenda isso. A muralha, obrigada filha, a muralha, ela tinha 6 metros de largura. A muralha, ela tinha cavalos e cavaleiros que andavam em cima dela. A muralha tinha construção em cima dela de casa, tinha habitantes que moravam lá em cima. Mas o Senhor falou: eu sou o que sou. Eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e sou o mesmo todos os dias da tua história. A Bíblia diz, e você sabe, que a promessa do Senhor era da terra. A Bíblia diz que o Senhor falou com Josué: Josué, faça o seguinte, começa a rodear a terra por 6 vezes sem dizer nada. Olhando na nossa concepção humana, era papel de palhaço. Olhando para a nossa concepção humana, que é uma visão limitada, era papel de quem não está entendendo nada.
Porque você andar em volta desse prédio e imaginar que o prédio vai afundar só porque você está marchando em volta dele, com certeza é cabeça ou pensamento de quem não tem uma boa mentalidade. Mas o Senhor estava pontuando, o Senhor estava dizendo: eu sou mesmo. E a Bíblia diz que o Senhor falou 6 vezes sem movimento, a não ser os pés. Mas na 7ª vez a boca também vai ter movimento, porque enquanto o pé marcha, a boca sopra. Enquanto a boca sopra, alguém vai começar a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Enquanto alguém está dizendo que Ele é Deus, Ele está pontuando e Ele está dizendo: eu sou o mesmo. Eu falei, está falado. Se eu diz que eu vou fazer, eu faço. Se eu diz que eu vou dar, eu dou. Se eu diz que eu vou aumentar, eu aumento. Se eu diz que eu vou curar, eu curo. Se eu diz que eu vou libertar, eu liberto. Se eu diz que eu vou salvar, eu salvo. O Senhor está pontuando a história de alguém. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que aqui no livro de Juízes, exatamente dentro do seu capítulo 6, a Bíblia diz que o Senhor vai pontuar novamente na história deles. A promessa não foi quebrada. O Senhor disse que daria e deu. Mas uma coisa, antes que eu entro dentro do texto, que nós precisamos começar a entender que não é porque o negócio não está do jeito que nós queríamos, que Deus não está pontuando. Não é porque o negócio não está indo da maneira em que nossos olhos pudessem alcançar uma visão, em que o nosso corpo se enchesse de alegria, Deus não está pontuando. Nós precisamos entender que as pontuações de Deus na vida de um crente não é só feito com ganhar na loteria, não é só feito com a porta aberta, não é só feito com alguém marchando ou com alguém ganhando alguma coisa. Porque quando o Senhor permite que nós deitamos, Ele está pontuando. Quando o Senhor permite que a porta fecha, Ele está pontuando. Quando o Senhor permite que você não levanta de manhã, Ele está pontuando. E é nesta hora que nós precisamos entender que Ele não nos fez para que a porta ficasse escancarada, para que nós levantássemos todos os dias, para que nós ganhássemos na Telecena ou na Mega Sena. Ele nos fez como adorador. Se você ganhou na Mega Sena, adora. Mas se você vai procurar trabalho amanhã, que é segunda, adora do mesmo jeito. Se você tem saúde para levantar da cama e fazer algo, então você vai adorar. Mas se amanhã de manhã, porventura, às vezes o nervo ciático tiver um pouco complicado e você não conseguir levantar, glorifica Ele da mesma maneira, porque Ele só está pontuando. Ele está dizendo: eu sou o que sou, eu sou mesmo, eu não mudo, eu não falho, eu não atraso, eu não deixo de fazer. Não é porque não levantou que eu deixei de ser Deus. Não é porque não ganhou na Mega Sena que eu deixei de te amar. Não é porque a porta está fechada que eu virei as costas, que eu virei as costas para você. Você precisa entender: eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e sou o mesmo eternamente.
usai-te para a glória do meu nome. Oh, Rabaia Surebaia Condefai. Alabaia Corré. Oh, Moiodoia Piafô, minha massa de fácia. Aleluia. Aleluia. Eu já contei isso para vocês, talvez nem todos que estão aqui possam ter ouvido isso, mas deixa eu te contar. Eu me lembro de uma certa feita, em que eu trabalhava dentro do hospital ali em Franca, e dentro de 6 meses, o marido começou com uma dor no estômago, que não tinha quem descobrisse o que ele tinha. Às vezes, irmãos, eu chegava em casa, ele estava rolando no chão, e as crianças apavoradas, ali no quintal, de tantas dores que ele sentia. E nessa época, como eu trabalhava no hospital, a gente tinha um convênio do hospital, e os médicos, os melhores médicos que tinha naquele hospital, consultava e não achava nada, nada. Aí nós já não sabíamos mais para que lado que nós orava. Se nós orava para o lado espiritual, ou se nós orava para Deus preparar um médico para que isso fosse resolvido. E esse homem, durante 6 meses, ele simplesmente não conseguia trabalhar, mas era sério, era muito séria a situação dele. Eu me lembro que um certo dia, eu cheguei em casa, e ele estava lá no quarto com uma malinha lá arrumada. Eu falei: eita, tu vai para onde? Ele falou: vou embora. Vai embora? Vou. Mas para onde, menino? Sei lá, vou sair andando. Porque é 7 bocas na casa, e nessas 7 bocas só tu trabalha. Irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui rapidamente, que naqueles 6 meses, o maior salário que eu recebi, se Deus não me der amnésia, eu vou lembrar disso até a minha morte, foi R$298. Foi o maior salário que eu recebi durante aqueles 6 meses, porque era tanto remédio, era tanto guia, as guias que você tinha que pagar para levar ele no médico, que o salário ficava só naquilo ali. E ele com aquela malinha dizia: vou embora. Ele: vai embora, meu bem, vou. Para onde? Sei não. Mas por que tu quer ir embora, menino? Ah, porque a gente demais precisa pôr comida na boca. Oxe, fica quietinho em casa. Vamos fazer o seguinte: Jesus falou que você pode ir? Não, então, fica em casa. Aonde come um, come 7. Fica sossegado. Deus vai prover, pode ficar em paz. Quando se passou 6 meses daquele processo, batidão, 6 meses contados nos dedos daquele processo, Deus levantou, melhor, deixa eu contar com mais clareza. Uma amiga minha, o meu sonho era ir em São Paulo, eu nunca tinha ido em São Paulo, e uma amiga fazia compra lá no Brás para vender, e ela disse assim: Leia, quer ir em São Paulo comigo? Eu falei: oxe, vontade tem, dinheiro não. Ela disse assim: pois eu pago a passagem. Eu falei: mas é para já, eu vou. E nós pegou aquele ônibus lá e foi naqueles bate-volta lá, né? E quando nós estávamos indo, veio uma cegonha e pareou do lado do ônibus. E estava chovendo, lembro como se fosse hoje. Eu fiquei olhando, com a cabeça encostada no vidro, olhando. E eu olhei um carro que estava em cima daquela cegonha. Aí eu falei assim: já pensou, Jesus? Já pensou? Eita Deus, mas que coisa. Irmão, está na dificuldade para botar arroz na panela, imagina comprar um carro velho. Pensei isso na minha alma, não esbocei nenhuma palavra. Nós foi e voltamos. E quando nós estávamos já nas vésperas de terminar esses 6 meses de processo do meu esposo, Deus levantou uma missionária lá de Franca, chama Valdivina, levantou a Val e diz assim: assim diz o Senhor, vai vir um carro. Só que esse carro ainda não é o que eu vou dar para ele.
mas chegará como um sinal que eu sou na vida de irmão, você já ouviu aquela profecia? Eu acho que um ou outro que deve ter ouvido que é a profecia que você fala assim: possível, que jeito, tem jeito não. Irmãos, passou-se os 6 meses completo do processo. Foi o moço lá em casa e disse assim para o meu esposo, ele chama Geraldo, ele é vivo ainda. Ele disse assim: Claudinei, lá em Patrocínio Paulista tem uma escola e eles querem que pinta a escola. Só que eu já vou até te falar, dá um precinho pequenininho, viu? Porque os caras já pôs lá embaixo e ninguém pegou. Aí o maridão foi lá e deu um preço considerável, um preço alto. Aí eu falei: esse homem está doido para trabalhar, estou vendo que acostumou ficar em casa, está doido para trabalhar. Ele deu um preço mais alto e chegou em casa, comentou comigo ainda, fez: você está doido, homem? Ele falou assim: fica quieto, você não está entendendo. Eu posso estar doente, mas meu joelho ainda dobra. Oh, aleluia. Oraia, sou minha nácia. Irmão, 6 meses consecutivos de joelho no chão. E quando o joelho não aguentava mais, deitava-se no chão para orar. Irmão, só para resumir esse testemunho, de repente, a diretora da escola ligou lá e disse assim: Sou Claudinei, pode vir pintar a escola, porque o trabalho é teu. Oh, aleluia. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele está pontuando na vida de alguém aqui. Aleluia. Aí o marido pegou o trabalho, tinha que fazer dentro de um mês, que era a época da escola. E quando ele fez aquele serviço, ele recebeu, pagou as dívidas que estavam pendentes. E ele ligava lá na Santa Casa e dizia assim: ó, meu bem, tu hoje sai 1 hora, né? Hoje sai 1 hora. Não tem compromisso na tarde da benção não, porque eu saí e ia pregar, né? Hoje não, por quê? Porque eu estou passando aí para tu ver um carro. Eu falei: o valor que ele falou comigo não dá para comprar carro não. Irmão, só para resumir esse testemunho, ele foi lá na porta do hospital, me pegou e nós fomos na concessionária. Adivinha qual era o carro que ele estava comprando? O que estava na cegonha. Era velho, irmão, não confesso que era velho assim, mas era o que estava na cegonha. Não vou dizer que era o próprio, mas era o mesmo modelo, a mesma cor, a mesma coisa. E o Senhor falou assim: ó, eu ainda realizo sonho. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Esse mês Deus vai fazer uma coisa linda. Ele deixou de ser Deus quando meu esposo estava doente. Ele deixou de ser Deus quando os médicos não achavam o problema que ele tinha. Ele diminuiu a tua graça, o teu poder, quando o meu esposo estava rolando no chão. Ou ele deixou de ser Deus porque passou 6 meses. Não deixou, querido. Escuta aqui, quando o Senhor estava dizendo para aquele povo: eu vou tirar vocês com mão forte, Ele estava dizendo assim: vai ter problema, mas vai ter vitória.
vai ter dificuldade, mas a minha mão vai operar na tua casa. Os processos vão se levantar, mas eu sou dono da situação. Você vai olhar para um lado, não vai ver a saída, vai olhar para o outro e não vai ver saída, mas olha para a glória, porque os meus olhos estão como chama de fogo, e os meus ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor. Ei, a Bíblia diz que quem entregou o povo de Deus aqui no capítulo 6, não foi Satanás não, irmão. A Bíblia diz que quem permitiu que os amalequitas, midianitas, homens do Oriente, descesse contra o povo de Deus, não foi Satanás não, queridos. A Bíblia diz que quem entregou o povo dele na mão dos amalequitas foi ele. Mas eu fico olhando, a Bíblia diz que o amor que se compara, ou que pode se parecer com o dele, é um amor de mãe. Eu vou um pouquinho além, sem mentir, sem querer ferir o texto, mas eu acho que é até um amor de vó, porque vó ama duas vezes. Ei, escuta aqui, ele não olhou para o povo e disse assim: eu vou deixar vocês na mão dos midianitas, mas eu vou ficar de braço cruzado, porque eu tenho outra questão para resolver. Eu vou deixar os amalequitas descer aí, mas eu não vou fazer nada, porque eu não tenho nada com a história de vocês. O que eu tinha contigo é só ter a muralha descer, irmão. Não, ele diz assim lá no seu capítulo 3 do seu livro chamado Êxodo: eu sou o que sou, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo eternamente. Você acredita nessa palavra, crente? Mas uma coisa que eu amo, que às vezes os processos são tão grandes que a gente nem vê quem está sentado debaixo da árvore de Ofra. Porque quando nós estamos nos nossos limites, quando nós estamos nas nossas dores, porque se alguém falar para mim que você tem dor maior do que a minha, você está mentindo para mim. Porque na nossa concepção, a nossa dor sempre é maior do que a da outra. Eu nunca consigo olhar e você dizer para mim que está com a dor na perna e eu estou com dor na perna também, e eu pensar que a tua dor na perna é maior do que a minha, irmão. Nós estamos sempre observando os nossos problemas, que nós esquecemos de olhar para a porta. Nós esquecemos de olhar para quem está debaixo da árvore de Ofra. Porque enquanto que o camarada estava malhando o trigo, a história dele tinha mudado? Não. O povo já tinha dado no pé os amalequitas, midianitas e homens do Oriente? Não. O processo ainda era o mesmo, mas o dono da porta estava na porta. Ele estava pondo um limite na porta. Ele estava dizendo: enquanto malha trigo, vai ter sobrevivência na casa dele. Enquanto malha trigo, vai ter reviravolta na casa dela. Enquanto malha trigo, a minha mão vai pelejar pela história dele. Ei, ele estava na porta, ele estava pontuando. Eu sei que você já ouviu essa mensagem de todas as maneiras que você possa imaginar, porque a Bíblia nos dá esse leque para que nós possamos expô-la de uma maneira em que o Espírito Santo de Deus nos entrega. Mas preste atenção numa coisa que talvez você ainda não ouviu dessa forma. Escuta aqui, irmão. Enquanto os amalequitas estavam descendo, se você ler todo o texto e se você estudar um pouquinho o contexto, você vai entender que, por exemplo, os homens do Oriente eram homens que moravam em deserto, e eram homens que não aprenderam a plantar.
O ofício deles era roubar, saquear. Aí eu vou vendo como pode um Deus que diz que tiraria eles com mão forte, mudar de versão por causa de uma falha. E eu não vou pregar sobre essa falha agora, e não estou dizendo que essa falha não tem importância, mas não é o sentido da palavra para hoje. Porque alguém errou, e ele olhou e falou assim: ah, errou? Então se vira, negão, daqui para frente não faço mais nada. Irmão, esse não é o Deus que você serve, esse não é o Deus que eu sirvo. Vai olhando, irmão. A Bíblia diz assim, que quando tinha novidades na terra, novidade na terra é plantação que está começando a brotar. Se ele já saqueou, eles esperavam, eles colher, ensacar, e eles iam lá e já pegavam o negócio, praticamente o mingau pronto. Vai prestando atenção. Se já pegou tudo ensacado, então dá-se-lhe o pé e deixa o que tiver para trás, para que haja sobrevivência para alguém. Mas Deus, ele olhou a raça pior para colocar no calcanhar do povo dele. Porque a Bíblia diz que os camelos dele era como gafanhoto, que eles vinham descendo e ali eles vinham pisando em tudo, eles arrancavam tudo que estava plantado. Ou seja, a maldade era tão grande que eles não queriam matar por espada, eles queriam matar de fome. De fome. Eu sei que essa comparação não se faz como ser humano, mas se eu pudesse ousar um pouquinho, o que seria melhor? Morrer na espada ou morrer de fome? Eu vou falar por mim, não quero que você responda. Para mim seria espada, porque morrer de fome demora, é longo, é um processo difícil, é um processo que você vai se definhando. A espada já passa e acaba com o rolo. Aí ele está dizendo assim: não, irmãos, escuta aqui. Se nós estamos falando dos camaradas que é o cão na terra, você acha que não tinha passado na cabeça deles a vontade de matar alguém ali? Ou você acha que eles eram o bonzinho, o anjinho com a Aurélia na cabeça? Ah não, tadinho, estou com nós, eu vou pegar só o saco de comida. Não, irmão. Mas você precisa entender uma coisa, que o inimigo ele ataca até onde Deus permite. Deus não deixa ir além daquilo que ele permite na tua vida. Se você está sofrendo ao ponto de achar que ele vai pedir a morte, não pede não, dá glória a Deus, porque você está onde Deus está dizendo: até aí suporta. Se eu tirasse a minha proteção ia ser pior. Você está protegido debaixo da mão do Onipotente, e a sombra do Altíssimo está dizendo para alguém aqui nessa noite: pode descansar, porque o que tu está passando não é nada diante da minha mão pelejando pela tua história. Ei, não tem processo na nossa vida. Eu mesmo já falei: Jesus, acaba com essa palhaçada, tira da face da terra. Meu Deus do céu, não aguento mais essa lutaiada não. Aí Jesus olhou e falou assim: morrer nada. Você ainda tem coisa linda para viver na sua vida. Ei, até umas 4 horas de ontem da tarde, eu tinha absoluta certeza que eu nem estaria aqui. E olha o que Deus faz. Ele surpreende, Ele te levanta da cama, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu ministério.
por pior que seja o processo, mas Ele está dizendo assim: os meus planos são mais altos do que o seu, os meus caminhos são mais elevados do que o seu. Então por que tem ficado tão angustiado? Se eu sei até onde eu posso te deixar permitir que o inimigo toca, irmão, entenda uma coisa, eu estou pregando para alguém aqui que está no limite, só para você que está no limite, o Senhor está dizendo dessa maneira: pior do que está não vai ficar, irmã, mas pode ser que amanhã de manhã eu levante e receba uma notícia ruim. Não, é só uma pontuação da glória na tua vida. Ele está dizendo: aquieta teu coração, porque a minha mão não vai falhar, o meu poder não diminuiu, a minha glória te basta, crente. A minha glória te basta. Ei, aí eu vejo Jesus guardando a porta da casa de alguém. A situação era tão crítica naquele lugar, que a Bíblia diz assim, que eles esculpiram casa no meio da rocha. Irmão, pensa na situação daquele povo. Vamos andar só aqui na cabeça de Gideão. Você acha que Gideão tinha a cueca para fora da calça? Quem pensa assim? Você acha que Gideão tinha a capa do Batman? Era ser humano, era homem. Quando eu falo homem, ao olhar de Deus, era homem. Era com tristeza, com decepção, com angústia, com desespero, com vontade de sumir, com o olhar. Você volta e vê que, se você ler o próximo verso, depois que o Senhor diz que Ele é guerreiro, Ele vai dizer assim: como assim? As maravilhas que me contaram, sabendo de nada. Ele está pontuando como homem, Deus pontuando como Deus. Mas uma coisa que ele só ouvia falar, sabe aquela história que você sobe aqui? Deixa eu te contar o testemunho da irmã Maria, deixa eu te contar o testemunho do irmão Zé, deixa eu te contar o testemunho da irmã Glorinha, deixa eu te contar o testemunho do irmão Joaquim. Sabe aquele negócio? Ele só ouvia falar das maravilhas, mas isso era tão grande na vida dele, que ele se agarrava na maravilha que ele ouvia falar, e ele dizia assim: ei, pode o inferno se levantar contra a minha casa, meu irmão, mas o Deus que eu sirvo vai levar comida para minha mesa. Ele não me abandona nessa hora, sabe bem como está meu coração. Preparo melhor glória, porque Jesus vai descer com solução na minha vida, na tua vida. Acredita. Você precisa acreditar. Se ele só escutava o testemunho da Dona Maria, agora imagina eu que vivo o testemunho. Imagina você que vive milagre. Imagina você que tem resposta de Deus na tua vida. Então por que quer desistir? Por que quer recuar? Por que quer jogar a toalha? Por que quer desanimar? Você está na melhor família. Não olha para a família do vizinho e diz assim: se eu fosse de lá seria bom. Não é não, irmão. Se Deus visse que você seria bom de lá, você tinha nascido de lá. Se Deus te nasceu, se Deus permitiu que você nascesse aí, é porque é aí que o milagre vai acontecer, é aí que a reviravolta vai acontecer, é aí que a mão dele vai trabalhar. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Nós mudamos. É como mudamos, né?
Um negócio que provavelmente eu falei ontem, eu nem lembro o que foi. Uma coisa que provavelmente eu prometi no começo do mês, eu já nem sei mais o que é. Mas Ele não. Ele põe à prova o céu, Ele põe à prova a terra, mas Ele diz assim: a minha palavra não muda. Não muda. Se Ele falou que vai dar, Ele vai dar. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele falou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele falou que vai te promover, Ele vai te promover. Você precisa acreditar nisso. Ele está debaixo da árvore de Ofra. E quando eu falo de uma porta, eu não estou pecando ou ferindo o texto, porque estamos falando de um lugar fechado. E para entrar nesse lugar, eu sei que eles não eram burros de fazer só uma janela e pular para lá e pular para cá. Então teria sim uma porta. E Jesus estava olhando ele pela porta. Ele está lá dentro de um lugar que é improvável, um lugar onde ele estava escondido. A Bíblia diz que ele estava escondido. A Bíblia diz assim que ele estava tentando levar sobrevivência para a família. Mas uma coisa que não se esconde é dos olhos de fogo do Senhor. Se Ele vê para te dar vitória, Ele também vê aonde está doendo. Se Ele vê para mudar a tua história, Ele também vê aonde o processo parou. Se Ele vê para fazer coisa linda, Ele também vê aonde não tem mais nada. E Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Você só tem que confiar, porque eu estou vendo. Mesmo que não pareça, mesmo que não enxergue, mas eu estou vendo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou vendo. Estou vendo. Improvável. Porque você sabe muito bem que para separar a palha do grão teria que ser feito na eira, lugar aberto, escampado, lugar onde o vento tinha liberdade para lá e para cá. Mas tem dia, irmãos, que nós estamos igual Gideão. Para que nós não morremos espiritualmente, realmente nós vamos para o lagar. Lagar é lugar de extrair alegria. Mas o que foi feito, do que me contaram meus pais. Se Deus, de quando eu me entendo por gente, eu só passo um processo terrível. Mas quando teu pai contou que o mar foi aberto, não era mentira. Quando teu pai contou que teve maná na porta de casa de manhã, não era mentira. Quando teu pai contou que a nuvem de glória, a coluna de fogo, e que a rocha saiu água, não era mentira. Quando teu pai contou que Moisés, depois de 40 dias, desceu do monte e que ninguém podia enxergar o rosto dele de tanta glória que se brilhava no rosto, oh irmão, não era mentira não. Ele estava dizendo para mim e para você: filho, eu vou embora daqui a um tempo, mas o Deus que me fez prosperar no deserto, Ele vai cuidar da tua história. O Deus que me fez atravessar o mar, Ele vai cuidar da tua história. O Deus que fez a água sair da rocha, Ele não vai te deixar morrer de sede. O Deus que mandou cordenices, Ele não vai deixar você morrer de fome, crente. Ele não vai deixar. Não vai deixar. Irmãos, se eu começasse a contar coisas que Deus faz na minha vida, vocês não têm ideia. Eu vou contar um aqui para vocês, que provavelmente vocês já ouviram, porque tem coisas que pessoas fazem para mim e que não me dão liberdade para ficar comentando. Então por isso às vezes eu me reservo um pouco. Mas eu me lembro de uma certa feita, eu estava dirigindo uma campanha numa igreja que eu congregava. E quando eu estava dirigindo essa campanha lá, e nessa campanha o meu pastor tinha que ser eu para dirigir e eu para pregar, não podia chamar ninguém.
Ninguém, ele não permitia. Ele falou, e ó, irmão, eu cheguei a dirigir campanha mais de um ano, direto, consecutivo. E teve um dia que chegou um talão de luz em casa, e esse talão era de R$ 148,89. Na hora que eu peguei na caixinha do correio, que eu abri, que eu vi o valor, eu falei, coitado, não vou contar nem pro bem, que vai dar um infarto, né? Deixa o bichinho com as outras contas, vou nem contar disso aqui para ele. Corri lá como uma boa mulher, escondi. Ai, Jesus, que é isso, né? Escondi. Ai, deixa escondido aqui, Jesus. O senhor só não deixa cortar. O senhor dá um jeito aí para mim, porque eu preciso pagar os que corta. Escondi o talão. Quando foi de noite, eu fui para a igreja, para essa campanha. Acabei de pregar, acabei o culto, dei a bênção apostólica, e fui lá para o fundo vender as cocadas. E quando eu estava lá no fundo, chegou uma moça lá, que tinha ido na igreja, que eu nunca tinha visto ela. Mas como lá ia muita gente que gostava da campanha, então não era impossível ter gente diferente. E quando essa moça chegou lá, ela falou assim para mim assim, ó, missionária Leia. Eu falei, a paz do Senhor. Mas ela está dentro do lugar onde eu estou dirigindo uma campanha. Então um monte de gente fala meu nome. Você acha que é impossível a pessoa saber meu nome ali? Lógico que não. Ela disse assim para mim assim, ó, você mora na rua Alcides de Lima Silveira, né? E daí? Isso não é novidade. Pode alguém passar, me ver ali e marcar o nome da rua? Ela falou assim para mim assim, ó, o talão de luz é R$ 148,89. Aí eu já comecei a tremer. Eu falei, sai pra lá, mãe de Ná. Ela falou assim para mim, eu estava lá no meu trabalho, eu vou falar até o lugar, porque diante de Deus que é a mais pura verdade, lá na Praça das Bandeiras, quem conhece bem Franca sabe o que eu estou falando. Eu estava lá no meu trabalho, e Deus falou assim, olha, chegou um talão assim, o CPF dela é esse, porque o talão está no nome dela, e ela escondeu o talão, porque disse que não tinha como pagar. Tira a segunda via, e quando você tirar a segunda via, paga, e eu vou te mostrar onde ela vai estar hoje à noite, eu vou te levar, oh meu Deus, eu vou te levar lá, leva a segunda via, entrega na mão dela e diz para ela que eu sou o mesmo. Herai de candalabassure de fa. Oh, emanha que onde é que é de fa e assudere minha nasca. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A CPF Ele não ia encostar lá em casa não, porque o Deus que eu sirvo, Ele também é meu patrão. Você está achando, irmão, que essa besta pode chegar no portão da minha casa? Ela vai ser queimada, fuzilada. Você acha que o CPF chega lá e irmão, nem levanta a escada, porque Jesus falou assim, eu estou sentado debaixo da árvore de Ofra, eu já estou de olho na situação, não vai cortar, não vai passar fome, não vai morrer, porque a minha mão está, eu estou trabalhando em teu favor, crente, eu estou trabalhando. Você tem que acreditar. Ei, o Senhor diz assim para ele assim, você é tão guerreiro, você é tão valente. O cara até depressivo estava, mas você sabe, irmão, eu fico olhando, quando o Senhor levantou Jonas, e diz assim, ó, é pecador até a alma, mas eu tenho compromisso com Nínive. Aí ele está olhando e fala assim, ó, pode até me matar, porque eu não quero nem saber de levar nada, profecia nenhuma para esse povo. O Senhor diz assim,
Você vê o pecado, eu vejo a alma. Aí você fala: irmã, não está escrito assim não. Eu estou abrindo um leque, mas eu não estou ferindo o texto não. Escuta aqui, irmão. Você olha para mim, eu olho para você. É igual o Facebook. Tudo feliz, tudo alegre, tudo com sorrisão. É o TBT da vida, né? A gente nem fala que é, só o povo achar que nós estamos vivendo aqui naquele momento. Mas quando o Facebook sai da nossa tela, aí só nós sabemos como está a história. E se nós olhássemos um para o outro diante da situação que um outro passa, nós ia condenar um ao outro e dizer assim: não tem jeito. Aí Jesus olha e diz assim: tem. Sabe por que tem? Porque está dentro do lagar. Se ele tivesse na eira, ele estava só extraindo comida. Pega isso, porque é revelação da glória. Se ele tivesse na eira, ele estava só extraindo comida. Mas o Senhor não estava interessado com a comida. O Senhor estava interessado na felicidade, na alegria, na força. O Senhor permitiu que ele entrasse no lagar. Ele não tinha uvas debaixo do teu pé para amassar, mas ele tinha na tua mão, quem sabe, sei lá, meio saco de semente. E ele estava dizendo: eu vou fazer separação de semente aqui, porque é aqui que eu vou levar comida, é aqui que eu vou levar alegria, é aqui que eu vou levar salvação, é aqui que eu vou levar libertação, é aqui que eu vou levar a graça, é aqui que eu vou levar o poder de Deus para a minha história. Você está entendendo? Porque às vezes você pega meio quilo ou meio saco de grão e traz para cá, sabendo que meio saco de grão não vai dar para sustentar a tua casa todo o tempo que é necessário, mas só que você trouxe para o lugar certo. Aí eu vejo 5 pão e 2 peixes na mão de quem? Pode fazer. Aí ele só levanta e fala assim: pai, te dou graça, pode distribuir. Quem passou fome naquele dia, irmão? Me fala, se você puder, por favor, que eu preciso saber, porque pode ser que eu esteja pregando algo que eu não entendi até hoje. Quem passou fome? Eu vi nossa irmã, a pastora Andréa, falando aqui sobre a viúva. Irmãos, eu sei que é uma coisa assim, muito pequena, diante de conhecimentos que eu sei que tem aqui na nave da igreja, mas quando eu vejo aquela mulher rodeando a casa dela para pegar vaso emprestado, porque o homem de Deus, o profeta, diz assim: ó, pega vaso com os teus vizinhos e não pegue pouco. Quando ele estava dizendo isso para ela, ele estava dizendo assim: ó, demarca o território da tua casa. O que tinha na casa dela? Dor, sofrimento, perca, angústia, desespero. Perca de uma forma tão grande que além do marido já estava aí nos meninos. E para que ela está demarcando a casa dela, irmão? Na nossa concepção não era melhor tirar tudo lá de dentro para ver se Deus fazia alguma coisa, depois nós entrar lá dentro? O Senhor falou assim: não, demarca lá, vai andando em volta e vai profetizando. Satanás, aqui não, na minha casa não, nos meus filhos não, no meu marido não, na minha história não, na minha empresa não, no meu ministério não, na igreja que eu congrego não. Começa a demarcar. Depois que pegou todos os vasos, trouxe para casa. E quando trouxe para casa, a Bíblia diz assim que um pegava vazio, o outro pegava cheio, mas quem descia o azeite era quem tinha demarcado. Irmão, você acha que era só Gideão que era vivo? Não, porque a Bíblia diz assim que 32 mil homens vai descer, se compadecer e vai descer, e isso é só homem. Tinha muito mais gente viva, mas só tinha um demarcando o território. Você está entendendo?
entendendo porque a tua casa não vem, mas você está aqui. Deixou todo o problema lá, mas está aqui. É porque tu está demarcando o território. É porque tu está dizendo: pode estar cheio de problema, mas o Deus que eu dou glória aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. E só para parar, não tinha muita gente? Eu creio que tinha, pastor. Só pela contagem dos 32 mil tinha muita gente. Mas com quem que Deus pareceu? Para quem que Deus falou? Para quem que Deus disse que ganharia? Como se fosse um homem só? Para Gideão. Porque diante de toda a história, todo o texto, eu não vi mais ninguém malhando trigo no lagar. Eu não vi mais ninguém marcando território. Enquanto tem alguém tomando Rivotril no meio da tua casa, vem para cá, irmão. Vem para cá. Não olha a situação que está passando lá e vai deitar junto com ele ou com ela, não. Vem para cá, porque é aqui que o negócio vai ficar diferente. É aqui que Satanás vai perder espaço na tua história. É aqui que o Senhor vai bradar na tua família. É aqui que o nome dele vai ser adorado e glorificado. Vem para cá. Quem aqui nunca ouviu? Já terminei, pastor. Mas quem aqui nunca ouviu eu contar o testemunho do João? Enquanto que eu estou pregando, o João está morto lá no CTI. Quem nunca ouviu falar isso aqui nessa igreja? Já contei não sei quantas vezes. Enquanto estava pregando, Jesus estava curando João? Não. Enquanto que eu estava falando que Jesus curava, profetizando para outras pessoas, Jesus estava curando João? Não. Estava não. A história estava piorando. Mas eu estive pregando ontem pela manhã, numa concentração de mulheres, lá na cidade de Tirapuã. E o Senhor me levava ali para falar sobre Abigail. A Bíblia diz que o moço chegou até Abigail e falou assim: ó, minha senhora, o negócio é o seguinte: Davi está descendo com 400 aí, e o bichinho diz assim que não fica um homem vivo, as mulheres vai ser levadas para trabalhar como escravo, e os meninos também vão morrer. Agora eu vou te dar uma coisa: dá seu jeito aí, se vira. A Bíblia diz assim: imediatamente Abigail começou a pegar 200 pães, começou a pegar bolo prensado, bolo de figo, começou a pegar queijo, colocar em cima do jumento. Irmão, quem tem isso na despensa? Eu tenho. Você tem. O Senhor falou para mim que você também tem. Você tem. Tem sim. O Senhor está falando para mim que tem. Você sabe quando você começa a juntar esses pão? No primeiro dia que você desce, você começa a colocar um pão na despensa, para na hora que o processo estiver como está, imediatamente ela vai pegar tudo na despensa, colocar no jumento e ir atrás de Davi. Escuta isso, querido. Tudo que você tem feito aqui na casa do Senhor até hoje, Deus vai te honrar. Deus vai virar o cativeiro e o nome dele vai ser glorificado. Eu sei que você já leu, ou você já pregou, ou você já cantou, ou você já ouviu essa passagem. Mas aonde que é que Gideão perdeu? Aonde? O Senhor só estava pontuando. Escuta isso aqui que eu já parei de pregar. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não é porque eu pontuo que o meu poder se limita. Quando eu estou pontuando, é para a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Deus está para abrir um céu neste lugar, como existe um Deus. Deus está para abrir um céu aqui neste lugar. Eu estava pregando em Ribeirão esses dias agora para trás, e Deus falou assim para mim, assim: fala para aquele moço assim, que exatamente hoje, 4 anos e 2 meses, eu tirei ele debaixo de um caminhão.
Eu falei, tá. Falo nada. O Senhor falou assim, fala para ele que exatamente hoje, 4 anos e 2 meses, eu tirei ele debaixo de um caminhão, de um acidente. Aí eu falei, Jesus, o Senhor sabe que eu não sou gorda, eu só é grossa, né? Que o corpo tem que ser largo para as pancadas. Aí Jesus falou assim, fala. Eu falei, falei assim, depois eu vou embora. Aí o homem não chama mais, mas tá bom, né? Quando eu estava lá fora, vendendo as cocadas de novo, o irmão chegou e falou assim, chorando. Ele falou assim, hoje, 4 anos e 2 meses, eu sofri um acidente de moto e parei debaixo de um caminhão. E Deus me tirou lá de baixo. Deus está dizendo para mim, eu estou falando isso para você, não é para falar assim que é profeta, não. Porque eu não sou profeta, não, irmão. É de vez em quando que Jesus acha graça de falar umas coisas aí, mas eu sou medrosa, você não tem ideia. Pergunta para o pastor Rafael. Olha quem pede oração, eu falo, pede para a Mamãe Maria, pelo amor de Deus, para mim não. Morro de medo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como existe um sangue, como existe um Deus e como existe um Cristo, Deus vai abrir o céu neste lugar por esses dias. Pessoas vão pedir o microfone ou oportunidade para contar o que Deus vai fazer por esse canto. Isso aqui não é papo de pregador, não. Como existe um sangue, eu estou debaixo do potencial, da potente mão de Deus. O Senhor está dizendo, há um tempo declarado para este lugar, há um tempo declarado para essa congregação. Muitos que estão sentados, Deus falou assim que vai promover, Deus vai tirar de uma certa situação e vai promover para a glória do nome do Eterno, que você vai ficar de boca aberta, não vai entender. Deus está me dizendo que vai haver cura dentro deste lugar. O Senhor está dizendo que vai ter coisa linda, 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 linda neste lugar. Irmão, pergunta para o pastor que dia que eu fico pedindo para vir. Eu não estou falando assim para poder falar assim que eu tenho o nariz empinado, não. Eu só estou te falando assim que quando eu venho é porque Deus traz. E se Deus trouxe, é porque o Senhor está dizendo aqui nessa noite, Deus, eu vejo Deus tirando pessoas de cargo e levando para um cargo maior. Alguém que está esperando aquela promoção faz um tempão e vai dizer, como assim? É o Senhor que pontuou. Sabe essa humilhação que tu passou até o dia de hoje? É Deus pontuando a tua história, crente. É Deus pontuando. É Deus. Eu estava na minha igreja, olhei para a Pâmela, falei, Pâmela, que estranho. Deus está falando que tu está dentro de uma porta, que vai haver um reboliço, tu vai passar por uma outra porta e depois você vai me contar. Aí a Pâmela ficou a semana inteira sem ir na igreja. Falei, perdi a membra. Quando foi ontem, ela mandou uma mensagem, falou assim, pastora, assim como Deus falou domingo, na segunda aconteceu. Eu trabalhando das 7 às 3h30. Eles também me colocaram no serviço das 5h30 às 2 horas da manhã. E eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu falei, Jesus, aí não. Mas eu só estou te falando assim que fica calma. Ela me contando. Porque o processo das 5h30 às 2 da manhã é rápido. E daqui a pouco eu estou de volta para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ela disse assim, eu estou triste porque eu não tenho tempo nem de ver minhas filhas. Mas o Senhor estava dizendo, eu estou pontuando. Eles achou que estava humilhando ela. Eles achou que daquele jeito ela ia pedir conta, ia sair do trabalho. Mas ela diz assim, não, eu creio no Deus que falou comigo. Eu creio no Deus que faz milagre dentro daquele lugar. Eu creio que eu vou voltar das 7 às 3h30 e vou continuar exaltando e glorificando a Deus dentro da igreja. Acredita, Deus é o Deus que faz milagre, porque o Senhor, Ele é fiel
Amém? Amados, eu já vou entregar essa oportunidade, mas deixa eu fazer aqui o que Deus me propôs a fazer aqui nessa noite. Em todo o tempo em que eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, e como existe um Deus, irmãos, eu já sou velho, eu já passei dos 50. Vou te falar uma coisa, eu já estou naquela idade que paz é melhor do que razão, entendeu? Então, se eu trouxer algo aqui, irmão, é de Deus. Já não tem estrutura mais para ficar falando coisas que não convém, tá? E para mim pregar a palavra foi o compromisso. Daí para frente, se Deus quer fazer alguma coisa, é coisa dele, certo? Em todo o tempo que eu ministro essa palavra, esse moço que está conversando com a criança de óculos que está atrás, faz assim com a mãozinha para mim. Isso. Em todo o tempo que eu ministro essa palavra, eu via, irmão, como se fosse uma pá escavadeira que fala, aquela que tem uma mão que faz assim. Ai, sei lá, tá vendo? Ó, eu pergunto, aqui só tem advogado, como é que vai saber disso, né? Ai, Jesus, você caneta, eu sabia. Ô, irmão, escuta aqui, diante de Deus, eu via como se fosse uma pá escavadeira, eu não sei se essa é a palavra, que fazia assim, ó, ia lá no fundo da terra e debulhava, ia no fundo da terra e debulhava. E o Senhor está dizendo desta maneira: diga para o meu filho que todo o processo eu estou removendo hoje, e que eu darei uma vitória sobre as mãos dele por esse tempo. Eu estou mudando todo o cenário. Ei, que anda fé. O Senhor diz assim: que vem pontuação de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, para a glória do Senhor, porque Ele é fiel. Deus diz que não deixará você passar vergonha, porque grande será o mover da mão de Deus na tua vida. Prepara para viver algo diferente, porque Deus fará sobre a tua história, diz o Espírito Santo de Deus. Querido, agora eu vou precisar que você olhe para o lado. Você acabou de pôr o dedinho na boca, faz assim para mim. Isso. Em todo o tempo, você me ouve bem? Em todo o tempo que eu estou ministrando aqui, o Senhor dizia assim para mim: diga para ele que eu sou o mesmo. Eu vou movimentar o céu em favor da história dele por esse tempo. Irmão, eu via Deus assinando papéis em teu favor. Oh, aleluia. Eu via Deus indo na frente de alguém que diz que é grande e diz que abarrar a vitória que eu tenho para te entregar, mas o Senhor está dizendo assim: não tem páreo para mim. Eu já falei que ia fazer lá e vou fazer para a glória do meu nome. O Senhor está dizendo assim que há uma pessoa que diz que tem poder na mão e por esses dias ia tentar atravessar teu caminho para atrapalhar ou tentar atrapalhar os planos de Deus, mas o Senhor está dizendo que os planos dele ninguém atrapalha. O Senhor está dizendo assim que é para tu aguardar bem no teu coração, porque diante desse minuto até alguns meses decorrente para frente, o Senhor está dizendo assim que vai ser algo tão grande, vai ser algo tão diferente, tão lindo que tu vai viver, e a tua família também, viu? Eu não sei se a tua família está aqui, eu não sei se a tua família está lá, mas o Senhor está dizendo assim: tu vai viver, porque assim eu farei na tua história, para tu entender que eu falo contigo. O mesmo Deus que fala em Miguelópolis é o mesmo Deus que cuida lá do outro lado, viu? Aquieta teu coração, porque a minha mão vai pelejar por ti, diz o Espírito Santo de Deus. Tu crê? Então recebe para a glória do nome do Senhor. Jesus está aqui, crente, e Ele quer ser adorado.
Ele quer ser glorificado neste lugar, porque o Senhor é fiel. Querida, o Senhor diz assim que há uma preocupação no teu coração diante de uma pendência que tu está passando. E olhando para essa pendência, tu tens certeza que tu passarás vergonha. Mas o Senhor diz assim para ti: não passarás, porque eu vou diante de vós, vou quebrar uma porta de bronze por esses dias, e vou te dar passagem livre para alcançar a minha poderosa vitória, que eu vou entregar sobre a tua casa. Querida, eu vejo você olhando em papéis e batendo uma preocupação no teu coração muito grande, mas Deus está dizendo assim: ei, quem é o homem para dizer que não vai acontecer? Se eu falei, está falado. Então descansa a tua alma, porque a minha mão vai pelejar. E para tu saber que eu sou Deus, dentro da tua casa há alguém que o teu coração se aperta muito de preocupação. Mas digo desta maneira: está achando que eu minto? Está achando que eu falo de manhã e me aborreço, à tarde e esqueço? Não. Vim nessa noite, diz o Espírito Santo de Deus, vim nessa noite para pontuar neste lugar, porque esse lugar será conhecido como a mão que Deus trabalha. Vou eu abrir o céu em teu favor, vou mudar todo aquele cenário, porque tem coisa que tu guardaste no teu coração e não comentaste com ninguém, não porque tu queria esconder, é porque tu disse assim: não compensa falar. Mas eu conheço a tua história, Deus do ventre da tua mãe, e sabe tu que não era nem para estar viva, porque houve uma briga lá dentro do ventre, e Satanás andou espalhando para todo mundo que tu não iria nascer, mas ele não sabia que eu já tinha projetado uma história para ti na terra. E digo para ti: eu desenrolei o cordão de baias, o candor permitiu o teu nascimento, mas não era para tu viver frustrada, é para tu saber que eu pontuo não somente na alegria, mas também na tristeza. Alegra teu coração, porque por esse tempo eu vou andar lá naquele lugar e farei algo lindo e inesperado. Vou amolecer o coração de um e eu serei exaltado, diz o Espírito Santo de Deus. Ô irmão, dá uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia. Deus, Ele é fiel, e a tua fidelidade, ela dura para todo sempre. Ela dura. Tem um louvor, irmão, Esther, que diz assim: há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calado, para ouvir o Senhor falar. Entra na presença do Altíssimo, com jejum e oração, porque tem algo que eu coloquei dentro da tua alma, que se tu contar, o povo vai dizer que tu é doido. Mas digo para ti, não, porque o ouro e a prata é minha e eu faço como eu quero. Eu vou estender algo grandioso, vou fazer acontecer. E é material, viu, irmão? E isso será para a glória do meu nome, diz o Senhor Jeová. Sabe por quê, filho? Deus proverá
Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Sabe o que tu passou exatamente no mês de fevereiro deste ano? Olhando para o cenário, tu ia dizer: meu Deus, já era para estar morto, mas eu não deixei não. Deus proverá. Ainda vai viver uma história linda, porque lá atrás eu já paguei, viu? E coisa grande eu vou fazer. Eu vejo Deus movimentando papéis, assinando papéis, e você entrando dentro de uma porta, e dentro dessa porta tu vai dizer que eu sou Deus, diz o general. Guarda isso, filho, tá? Tem coisa que nós fala, tem coisa que nós guarda, tem coisa que o homem não precisa saber. Irmão, não é para poder dizer assim, ó, eu estou escondendo porque o povo é invejoso, né? Não, que tem coisa que é para nós guardar mesmo. E o Senhor diz assim, que tem um sonho no teu coração, que está chegando um tempo de Deus mudar o cenário, e vai ser para a glória do Senhor. Amém? Moça, só mais isso, eu termino agora, pastor. Ele me dá liberdade ainda. Aí os meninos têm que trabalhar amanhã. Aí ela fala assim: mamãe, não vou. Ô filha, vai, não quero ir sozinha. Vou nada, amanhã eu tenho que levantar. O Felipe, quando vai na escola, tem que levantar às 5h30, né, para pegar a van. Moça, você está sentado no cantinho. Quando eu sentei ali, o Senhor dizia assim, ó: se você soubesse a fúria que Satanás tem contra a tua vida, eu não sei se você tem ideia, não sei se você tem parentes aqui dentro, não sei se sua mãe, seu pai, não sei quem está aqui dentro que é seu parente, mas o Senhor falava dessa maneira comigo. Quando eu sentei ali, olhei para cá, o Senhor falava assim: Satanás tem uma fúria contra a vida desta moça. Ele fica tentando soltar setas de um canto e do outro, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele quer de todas as maneiras desorientá-la. Ele quer toda maneira tirar o foco. E se ele pudesse, ele já tinha tirado o foco. Mas o Senhor está dizendo assim: existe uma pessoa, e essa pessoa dobra o joelho, e essa pessoa diz assim: guarda, Jesus, livra, Senhor, muda todo o cenário, Senhor, porque é tu, eu consagrei a ti, e por causa desta oração, Deus tem te permitido ainda viver o sobrenatural da parte de Deus. Querida, eu vejo Deus com um futuro muito lindo para a tua história, muito lindo, muito lindo, tá? Você olhando para as suas condições, talvez você teria sim como chegar a esse patamar que o Senhor quer te levar, mas se olhar para a fúria de Satanás, você não chegaria nem no primeiro ano. Mas o Senhor está dizendo assim: eu estou quebrando o laço, eu estou cortando todo o laço que tem vindo sobre a tua vida, e você vai chegar etapa por etapa, até no lugar que eu tenho para a tua vida, e isso será para a glória do meu nome. Você crê assim, moça? Então recebe, porque é da parte de Deus. Eu vejo você cuidando de pessoas, viu? Tá? Eu vejo você cuidando de pessoas. Eu vejo você, Deus assim te dando uma habilidade tão grande, uma sabedoria tão grande, e você trabalhando com pessoas, cuidando de pessoas. Se eu falar mais do que isso, vai ser emocionalismo, e eu não farei isso, jamais. Mas se prepara, porque o patamar que Deus vai te levar, vai ser para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, graças eu te dou, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste aqui. Eu te louvo, Senhor, por cada vida. Eu te louvo pela vida do pastor Rafael. Eu te louvo pela família dele. Eu te louvo por essa família, que o Senhor sabe que eu tenho um amor muito grande por cada um que está aqui, Senhor. Pai, o Senhor já diz que está pontuando este lugar. Continua dando vitória, continua trazendo o extraordinário sobre essa casa, continua trazendo, Senhor, o novo sobre este lugar. Pai, a promessa, Senhor, do terreno, a promessa, Senhor, da construção, a promessa do templo pronto, o Senhor é Deus para fazer assim concluir. Pai, movimenta o céu, traga alegria sobre o coração do teu filho, tira toda preocupação, Senhor, faça com que
que ele descanse diante dessa palavra, porque a palavra de hoje é: se a porta abrir, o Senhor é; se a porta fechar, o Senhor é. E aberta ou fechada, o Senhor não vai deixar ninguém aqui ficar desprovido de nada. A tua mão vai pelejar por esse tempo e por esses dias neste lugar, e eu sei que o teu nome será glorificado, Senhor. Depois que tudo isso acontecer, não permita que ninguém lembre de nome de mulher nem de homem, mas que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. E assim nós queremos te louvar e te exaltar, em nome de Jesus, amém? Se você puder, dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, nós temos culto às 7h30.